Bom, e o que levou a gente a ter essa ideia de montar uma central de ar, né? Na verdade, só o condensador na solução nutritiva. É que eu moro numa cidade do interior do Pará chamada Portel. Na época de verão, eu perdi muita produção minha para problemas com raízes, né? Nas alfaces. Sofri muito com isso, eu vou te ser sério, eu passei 2 anos investindo nessa questão de hidroponia. E eu comecei em 2021 e passei o ano de 2021 apanhando, pegando porrada, né, com problemas sabe, de raiz. E eu usei muito essas dicas caseiras, né, como é que se diz? Sabão neutro, com água oxigenada, cravinho, canela, tudo que você imagina eu tentei para contornar esse problema das raízes. Eu sofri muito mesmo, não vou negar. Cheguei até a investir num sistema de float, que era na piscina. Tem até uma piscina aqui, olha, desse lado que tá, na verdade a gente está usando até a terra aqui para a gente plantar couve nela aqui, com terra mesmo normal. Mas a gente abandonou o sistema de float. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo um comparativo do tubo PVC, do float, né, na piscina, e da telha Brasilite. Aí nós começamos um processo também de telha Brasilite, né, mas realmente não estava dando certo. Qual foi o nosso que a gente descobriu, né? É a questão da temperatura da água. Sei lá, numa última tentativa, já numa questão já de meio de que loucura, né? Eu resolvi falar assim, vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma central de ar e eu acho que só pode ser a temperatura da água, porque a temperatura da água chegava tranquilamente a 34 graus, 34 graus nesse período que eu lhe falo, de meio-dia até 2 da tarde. Chegava a ficar e as plantas murchavam muito mesmo. Ixi, isso aqui é uma benção. Nós estamos aqui praticamente quase 11 horas do dia. E olha como estão as plantas agora. Mas antigamente elas ficavam praticamente encostadas, encostava mesmo. Essas folhas aqui, olha, elas encostavam no plástico, né? E ficava só uma cabecinha aqui para cima. Só que quando ela encostava no plástico e quando voltava de tarde, né, ela praticamente grudava nesse plástico aqui. Quando chegava naquele horário de 4 horas para 6 horas da tarde, que reavivava, começava a voltar, as folhas ficavam todas queimadas. E nós perdíamos muito as raízes. Então eu vou até botar aqui do lado uma foto, né, de uma raiz nossa, né, queimada. Então a gente fez esse teste, por incrível que pareça, em 2, 3 dias a gente já teve um resultado excelente quando a gente começou a usar a central de ar. Foi meio que no desespero, a última tentativa que eu estava tendo com hidroponia. Eu ia desistir desse ramo, confesso que eu ia desistir, porque eu perdia cerca de 50%, até 50% eu perdia da minha produção. E eu tentava, como eu falei, soluções caseiras. Eu tentava semente, sei lá, fulana de tal, que é resistente a altas temperaturas, e não vingava, tá? Não vingava. Cheguei a colocar muito sombrite aqui em cima. Cheguei a botar 2 rolos de sombrite, que no horário de meio-dia, né? No horário de meio-dia, a gente aumentava os sombrites, mas só deixava as plantas mais caneludas e feias, tá? Então, foi assim que no desespero a gente colocou uma central e resolveu o nosso problema, tá? Resolveu o problema dessa questão de problemas de murchamento, de doenças, principalmente doenças de raízes. Praticamente hoje é quase zero o nosso problema com raiz, entendeu? A gente tem um outro problema aí com tríplice, sei lá, com outro fungo na folha, né? Na folha da planta, mas hoje problema de raiz mesmo é quase zero o nosso problema, depois que a gente adotou esse sistema de resfriamento da água com as centrais de ar, tá? E eu te confesso que se eu soubesse desse problema anteriormente, né, eu teria tido muito menos perca e com certeza já teria investido bem mais aqui na hidroponia.
Tá? Então fica essa dica aí para vocês. Olha, meus irmãos, é o seguinte, parece esse negócio assim, vamos colocar uma central de ar, é caro, você vai gastar com energia. Realmente, aumentou o custo de energia elétrica aqui. Tá? O nosso talão de luz que chegava na faixa de R$100, hoje está vindo 500. Mas em compensação, a minha produção aumentou exponencialmente, que cobre esses custos, tanto da central de ar, quanto também do custo de energia elétrica. Tá? O que a gente está tentando aqui no futuro, agora nesse ano de 2023, a gente botar um sistema solar. Teve até um inscrito aí no canal que perguntou sobre a questão de energia solar. A gente vai estar futuramente instalando um sistema de energia solar para compensar esse consumo alto de energia elétrica. Até porque a gente também já está construindo aqui atrás, olha, aqui atrás nós já estamos construindo mais uma nova estufa. Eu vou já mostrar, fazer um vídeo rápido nesse mesmo aqui, né, sobre a questão dessa estufa aqui. Tá? Então bora para lá, meus irmãos. Bom, como vocês estão vendo, olha, nós estamos ampliando, estamos criando uma outra estufa aqui. Isso tudo por causa, né, do resfriamento da água, que nos mostrou, né, que dá para trabalhar com a hidroponia desde que a água esteja numa certa temperatura, né? E com isso a gente ficou motivado a investir mais em hidroponia. Pode ver, olha, isso aqui é uma horta nossa de terra, tá? De terra com bancada suspensa de coentro. E a gente está tão satisfeito com bons resultados que nós obtivemos depois que a gente começou a refrigerar a água, que a gente está migrando essa horta de terra para o modelo hidropônico. Essa aqui é uma nova bancada que a gente já está montando. Olha só, ela tem 18 metros total, tá? Do início ao fim. E tudo isso se deve ao fato de nós refrigerarmos a nossa água. Só que nessa bancada, nessa nova estufa aqui, nós já estamos fazendo algumas modificações, né, de alguns erros não, né? A gente aprendeu algumas coisas da primeira estufa, então nessa aqui a gente já está tendo algumas modificações para melhorar a produção. A primeira delas é o seguinte, olha só, observa aqui, olha, no plástico, o nosso sombrite, ele está praticamente junto com o plástico. A gente notou que houve uma diminuição de calor fazendo os dois, e também até a própria manutenção da horta fica mais tranquila, e porque o plástico já está junto com o sombrite, ele já está fazendo o sombreamento. A outra é aqui, olha, na parte de tubulação, na parte da hidráulica. Filma aqui, assim por baixo, assim. Observa bem, olha, que a nossa tubulação, ela já não vem mais encostada no chão, ela vem acompanhando a bancada, bem por aqui pelo lado da bancada. Ela vai até lá no final, tá? A nossa caixa d'água, naquele modelo ali, ela fica embaixo aqui da nossa bancada. Nessa aqui, nesse modelo, acompanha aqui, gente, ela já vai ficar no final. Ela vai ficar no final aqui da nossa bancada. E eu vou explicar para vocês o motivo que está deixando aqui no final. Então olha só, a nossa caixa d'água vai ficar bem aqui, nesse buraco que nós fizemos, no final e não no início, como é de costume o pessoal deixar. E por que isso? Porque esse tubo aqui branco, por incrível que pareça, o retorno esquenta, faz esquentar a água. Dessa forma não, a água vai cair ali na cerca de 25 graus, vai chegar aqui quase nos 30 graus e automaticamente já vai entrar aqui, entrando dentro da caixa d'água, que já vai passar pelo processo de resfriamento e vai voltar através desse tubo bem aqui, ó. Filma bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Vai voltar bem aqui e daqui ele vai acompanhar aqui ao redor até chegar lá no final. Ou seja, só nos outros casos lá o retorno é muito... A gente coloca um tubo de 50 e por incrível que pareça, né, esquentava muito aqui. Olha, só nesse retorno ele aumentava cerca de mais 1 grau. Só de cair daqui e voltar para a caixa d'água. Dessa forma não, agora ela não vai ter esse processo. Eu não sei se é o tubo de esgoto, que ele absorve mais calor, ou por causa do tubo, não sei. Mas o fato que só de fazer o retorno,
esquentava cerca de mais 1 grau. Então dessa forma, né, o retorno já vai cair diretamente aqui, a água vai passar pelo processo de resfriamento e vai voltar aqui para essa tubulação, que é uma tubulação de cor marrom, né? Por incrível que pareça, essa tubulação ela tem um isolante térmico melhor que esse tubo branco, tá? Não sei explicar o motivo pelo qual isso acontece, mas isso é fato. E já vai levar a água fria para lá. A própria telha de fibrocimento, ela também tem um isolante térmico melhor que o tubo PVC. Então encostado aqui, ó, na telha, né? Ela está encostando praticamente na telha que a própria água fria está resfriando essa telha. Ela deixa a telha bem friazinha. Eu vou até mostrar ali na próxima, que eu esqueci daqui a pouco, para mostrar para vocês como é que fica embaixo. Fica tão frio que começa a condensar a água aqui. Não é infiltração, condensa a água aqui embaixo da telha brasilite, tá? Da telha de fibrocimento. E também porque fica uma coisa mais clean, fica mais limpo, não fica aqueles tubos aqui no meio, a gente pisa em cima do tubo, não fica aquela coisa, né? Fica uma coisa bem simples, né? O tubulação vai aqui por dentro e automaticamente aqui, já cai aqui direto. E aqui em cima nós vamos colocar porque aqui você está vendo, né, que ela vai ficar direto no sol. Nós vamos fazer uma coberta de novo com telha de fibrocimento, e debaixo dessa coberta nós vamos colocar um isolante de isopor, que a gente tem bastante aí, da época que a gente usava que são sobras que ficaram da época que a gente usava no sistema float, tá? Então, mais uma vez, olha só, filma aí, ó. Essa é a nossa horta de modelo tradicional na terra, e nós já estamos fazendo o processo de migração dela para hidroponia, tá? A gente se sentiu hoje motivado a investir mais em hidroponia do que na horta tradicional. Quais são as vantagens que a gente está obtendo? Olha só, aqui a gente colhe o produto e já coloca na embalagem e sai para venda. Aqui nesse modelo nada contra, entendeu? A gente produz bastante, gosta, tem coisas que, por exemplo, cebolinha, por enquanto a gente ainda está produzindo no modelo tradicional de terra. Mas na hora de fazer a colheita aqui, nós temos que colher, temos que lavar as raízes, passar por um processo de higienização, né? E querendo ou não, né, isso demanda tempo, e tempo é dinheiro, tá bom? E por claro, o nosso cliente hoje, ele já pergunta, é hidropônico ou é de terra? Ele já prefere o hidropônico. Então o hidropônico está agregando valor nos nossos produtos aqui. Nós temos tendo um rendimento muito considerável. E sem falar da precocidade. Por exemplo, aqui com cerca de 20 a 25 dias a gente já está colhendo. Aqui a gente tem que estar colhendo de 30 a 35. Tá bom? Então essas são as vantagens. E porque nós temos essas são as vantagens que nós estamos tendo com a parte de resfriamento da água em regiões quentes, como é o nosso caso aqui em Portel, né, no Pará, onde a temperatura ambiente, né, no horário de meio-dia até as 2, 3 horas da tarde, chega aí na casa de 35 a 40 graus tranquilamente. Tá? Então é quase inviável hoje a gente fazer um plantio hidropônico aqui em Portel sem que a gente refrigere essa água. Como eu disse, testei de tudo, água oxigenada, sereneide, cravo, canela, sabão neutro, de tudo nós tentamos para produzir hidropônico e não deu certo. A única coisa que resolveu o nosso problema, que nos trouxe a produtividade que a hidroponia promete, foi resfriar a água, tá bom? Então, meus irmãos, eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tirado alguma dessas suas dúvidas com relação à questão do resfriamento da água, tá? E se você gostou, de novo, eu peço, se inscreve, compartilha esse vídeo aí com algum amigo que está tendo alguma dificuldade em hidroponia, entendeu? Bota o seu comentário bota a sua dúvida aqui nos comentários. Eu vou ter, sabe, de boa vontade, vou estar respondendo as suas dúvidas, passando a minha experiência
né, desses 2 anos que eu estou com hidroponia, para você aí, para que você também tenha sucesso. Porque esse tipo de dica que eu estou passando aqui da questão do resfriamento, cada dica que eu estou passando para você, vou te ser bem sério, eu não encontrei nenhum canal. Não tô aqui para julgar as pessoas, né, dos outros canais, até porque talvez eles nunca tenham passado por esse tipo de problema. A maioria dos canais que eu vejo aí hidropônico, né, eles estão em regiões onde o clima é melhor do que o nosso aqui. Tá? Então o nosso problema aqui hoje de Portel, no Pará, no estado do Pará, nós estamos praticamente próximo da linha do Equador ali, tá? Se chama temperatura ambiente. Tá? Então por isso nós precisamos hoje resfriar a nossa água. Essa foi a solução. Então se você está tendo aí problemas com raiz, com pítio, né? Faça um teste. Pega aquela central de ar que está parada na sua casa, sei lá, faz um teste piloto aí, entendeu? Coloca uma bancada para refrigerar essa água. Ou então tem uma dica de um inscrito nosso, que ele foi bem interessante. Ele me ensinou a você pegar, né, congelar umas garrafas PET e naquele horário naquele horário mais quente do seu dia, coloca essa água, né, dentro da solução nutritiva. Ou então, melhor ainda, congela, né, faz um tanquezinho assim de mais ou menos uns 50 litros, congela ele durante a noite, e quando for perto de 11 horas, meio-dia, você pega esse gelo já com solução nutritiva, já com ppm naquela casa ali do que você usa habitualmente, e coloca dentro da caixa d'água para ir descongelando, né? Por exemplo, aqui no nosso caso, que a gente usa cerca de 120 litros diários de água, a gente poderia fazer pedras de gelo, né, aproximadamente com 100 litros de água todo dia, para estar repondo essa água, né, e colocando dentro da nossa caixa d'água, já com a solução já misturado com a solução nutritiva. E isso iria repor gradualmente a nossa solução nutritiva. Só que nós adotamos o processo de limpeza uma vez por semana, tá? Isso aí é um processo nosso, é um padrão nosso de que a gente, uma vez por semana, a gente limpa a nossa caixa d'água, tá? Não estou dizendo que é o certo ou que é errado. Nós adotamos esse modelo, então por isso a gente usa a central de ar. E também porque ficaria meio chato, né? Todo dia você tem que estar carregando aquelas pedras de gelo, colocando dentro da sua caixa d'água. Mas isso é uma solução paliativa para quem ainda não tem capital para estar investindo numa central de ar. Cada central de ar dessa que a gente montou, a gente gastou cerca de R$2.000. Então, foi R$2.000 mais ou menos o custo total do condensador, da tubulação de cobre e da mão de obra para ser feita, né, dentro para montar esse tubo de cobre dentro da nossa caixa d'água. Outra coisa, não tente fazer isso. Contrate um profissional de refrigeração, porque ele tem que isolar bem a tubulação de cobre. Tá? A gente tentou fazer, o nosso primeiro experimento, nós tentamos fazer sozinhos com motor de geladeira. Motor de geladeira, não deu certo. A gente não conseguiu isolar termicamente bacana os fios de cobre, ficou vazando gás, tá? Então recomendo central de ar, porque o motor é mais forte. Tudo isso também esqueci de dizer, né? Não use aqueles motores de geladeira, eles não têm a força necessária e não tem a estrutura de um condensador para estar refrigerando a sua água, tá? Nós começamos com motor de geladeira, não deu certo, nós não foi para frente, tá? Contratamos um profissional qualificado, colocamos uma central de ar, né, porque ela já tem toda aquela estrutura de ventoína, de parte elétrica, dentro daquele condensador já vem tudo pronto ali, tá? Então não tente fazer a famosa gambiarra para querer economizar, não. Faça de forma correta, faz as coisas direitinho, que você vai ter sucesso aí na sua horta hidropônica, com certeza. Vai amenizar em mais ou menos 80% a 90% dos problemas de raízes de pídio que você tem aí na sua horta hidropônica, tá, meu irmão? Novamente, dê essa força aí, dê esse like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, e nós estamos aqui para tirar o máximo do máximo de dúvidas que vocês podem ter e compartilhar, e nós vamos estar compartilhando toda semana com um vídeo novo, né, da nossa experiência
de como nós estamos superando as dificuldades que a hidroponia nos impõe numa região de calor alto e como nós estamos melhorando o nosso produto, botando um produto de melhor qualidade no mercado, tá? Para que a gente possa ter lucro, porque o importante de investir na hidroponia é a questão da lucratividade. Ninguém trabalha, né, para ser bom samaritano, não. O objetivo todo disso é que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, uma renda melhor e que a gente possa também estar ampliando o nosso negócio, escalonando melhoramentos e com isso cada vez mais investindo e levando um produto de qualidade e com um preço agregando valor nesse nosso produto cada vez mais e sendo o diferencial do mercado, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te traga muita prosperidade, meu irmão, tá? E tamo junto aí.